Sejam muito bem-vindos a mais um cafezinho aqui do canal. Esse é o quadro onde eu sento, pego um café e converso com vocês sobre as minhas últimas leituras. Hoje eu vou falar sobre alguns livros que recentemente ganharam vídeos por aqui, como Comentários da Guerra da Gália, de Júlio César, de William Shakespeare, Antônio e Cleópatra, também de William Shakespeare, e A Eneida, de Virgílio. Pegue o seu cafezinho e vamos conversar. Essa é a vinheta. No vídeo sobre Comentários da Guerra da Gália, obra atribuída ao próprio Júlio César, eu comentei bastante sobre como esse livro tenta criar uma narrativa que vai justificar as conquistas romanas, que vai justificar o poder de Júlio César e a dominação de outros povos pelos romanos e pelas forças de César. Essa obra ela vai criar uma imagem de César como esse grande general e ela vai também criar a imagem de bárbaros para os outros povos, os povos que são dominados. E em determinados momentos ela vai passar uma ideia de que para esses povos ser dominado por Roma era uma ótima coisa, porque aquilo iria tirar eles dessa barbárie, iria levar a eles a civilização. Ou seja, é uma construção de um discurso que enaltece essa dominação romana. Essa figura de Júlio César vai inspirar para que séculos depois Shakespeare escreva Júlio César, obra que conta o fim da vida e a morte desse grande general romano que foi Júlio César. E nessa obra de Shakespeare nós vemos bastante sobre o poder do discurso. Assim que César é assassinado, Marco Antônio faz um discurso e nesse discurso ele vai conseguir convencer a população a ficar contra os assassinos de César. Ele usa o poder das palavras que ele conhece e usa muito bem para manipular o povo ao seu favor. E nós vemos nessa figura do povo algo assim: Brutus faz um discurso e eles vão a favor de Brutus. Marco Antônio faz um discurso melhor e agora eles vão a favor de Marco Antônio. Você percebe claramente a manipulação das pessoas pelo discurso, pela narrativa que se cria. Nós vamos saber mais sobre essa figura de Marco Antônio na obra Antônio e Cleópatra, também de Shakespeare. E já que estamos falando sobre narrativas, é interessante perceber como os romanos criaram uma narrativa sobre Cleópatra e essa narrativa influenciou muito na literatura no que diz respeito a personagens femininas e principalmente sobre como futuramente Cleópatra viria a ser vista na cultura. Até hoje ela é um ícone da cultura popular. A forma como Cleópatra teria seduzido Antônio e manipulado ele, ela é até mesmo retratada na Eneida de Virgílio. Essa Eneida, que tendo sido escrita após César Augusto ter derrotado Antônio e Cleópatra e ter se tornado o primeiro imperador romano, busca inspiração nos grandes épicos gregos, a Ilíada, a Odisseia, para criar aqui uma narrativa que dê legitimidade a esse novo imperador. Ele vai recontar a história de Roma de modo a garantir essa legitimidade ao novo imperador e a essa estrutura de poder que estava se criando naquele momento. Essa obra então é difundida por todo o Império Romano e ela cria essa narrativa de como César Augusto estava destinado ao poder e ninguém podia impedir isso. Era impossível mudar essa realidade. Essa é uma mensagem que se passa para o povo. Essas obras então nos mostram que um grande império precisa de grandes narrativas que justifiquem a subjugação e a dominação de outros povos e que lhes dê poder sobre esses. Poder precisa de um discurso que o legitime. Os romanos, ao criar o seu grande império, criaram grandes narrativas
de modo tão eficiente que elas influenciaram em toda a história e a literatura do mundo ocidental. Constituíram visões de mundo que persistem até hoje. Daí então, nós vemos a importância de se pensar criticamente sobre as histórias que nos são contadas, de pensar criticamente sobre as coisas que lemos e que assistimos também. Porque quando nós não temos essa visão crítica, nós acabamos comprando visões de mundo sem perceber. É bom adquirirmos novas visões de mundo, isso amplia o nosso conhecimento. Mas é fundamental que essas novas visões de mundo passem pelo crivo da nossa racionalidade para que a gente não seja manipulado por essas narrativas. Essas então são as minhas reflexões sobre essas últimas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado e peço que compartilhem as opiniões de vocês aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, certo?